Olá, pessoal que me segue aqui no meu canal, meus alunos, clientes e amantes e curiosos da astrologia. Aqui estou eu para falar das previsões para 2026. Eu vou falar só um pouquinho das previsões hum, anuais do ponto de vista mundial, porque vou fazer uma outra live só para isso. E hoje eu estou aqui mais para falar sobre a previsão para os signos. Esse ano vai ser um ano que, na realidade, o ano passado foi um anúncio, e esse ano as grandes transformações anunciadas, as inovações, as oportunidades que estão aparecendo com a grande mudança no céu, né, das conjunções, as grandes conjunções que aparecem no céu e que dizem mais respeito aos planetas coletivos e ao movimento de Marte, sim, Vênus, mas isso tem mais, é uma relação mais individual. No coletivo, em mundial, quando um astrólogo faz a análise de como será o ano, ele examina principalmente as grandes conjunções. E as mais importantes, na realidade, são aquelas que já estão anunciadas, que já estão no céu, que formam um grande trígono entre Urano e Plutão, com o sextil entre Netuno e Plutão e Netuno e Urano. Mas isso nós vamos falar, ele vai continuar 2026, vai para 2027. E com algumas mudanças, porque alguns planetas retrogradam, mas nós veremos numa outra, numa outra gravação. Eu vou falar primeiramente de você, Ariano, claro. Sempre lembrando que quando a gente fala de ano novo, para a astrologia, o ano novo não começa agora, né? Na realidade, tem mais a ver com o equinócio de verão para nós e o equinócio de inverno, que acontece dia 21 de dezembro, mas já é comum, né? Já é conveniado que a gente olhe, desculpe, que a gente olhe o mapa de 2026, porque realmente existe um arquétipo do coletivo que funciona para todos, né? Então, é possível que depois, quando tiver o ingresso, a gente faz uma outra análise do ingresso do Sol, do início mesmo do ano novo solar, e também terá um novo mapa para ser examinado, tá? Para Áries, a conjunção de Marte com Plutão, que inicia logo em janeiro, vai estimular muito, muito, muito o ariano. Ele vai estar assim, querendo tomar iniciativa, fazendo reviravolta, pode fazer rompimentos, isso também com amigos, talvez coisas que tenham começado ano passado, mudanças súbitas de planos, quando você planeja uma coisa e de repente você muda, porque Plutão, ele é o planeta das grandes modificações interiores. Ou seja, quando a gente faz uma grande faxina interior dos nossos sentimentos, das nossas emoções, muitas vezes a gente até toma iniciativa para fazer as pazes com alguém que a gente rompeu, mas isso não quer dizer que você vai voltar, né? Então, isso pode acontecer. O ingresso de Saturno e de Netuno no signo de Áries, ele acontece no mês de abril, tá? Ele vai produzir uma necessidade, um sentimento de renovação, no sentido de realizar seus sonhos, aqueles sonhos adiados, sonhos que são netunianos. Netuno, que é o planeta do sonho, das ilusões, do onírico, é também o planeta que rege a espiritualidade, é, a conexão com o imponderável, aquilo que a gente não conhece, sabe? Aquela coisa de você acredita em Deus? E a gente perguntaram isso. E você fala, eu não acredito, eu sei. Né? Isso foi uma resposta que parece que foi Einstein que deu. Estou vendendo peixe como eu recebi, tá? Mas eu já li a respeito.
Então, essa realização de sonhos adiados e interrompidos nos meses anteriores, nesses 2025, podem voltar. E o efeito vai se sentir desde o começo do ano, já vai entrar assim com a corda toda. Saturno ele estará em trânsito nos próximos 2 anos e meio, aproximadamente, no seu signo. E ele vai impor um amadurecimento, maior responsabilidade, objetivos mais materiais e realistas, destinados principalmente a estabelecer uma sensação de segurança voltada ao futuro. Então, eu vejo assim, as pessoas mais que estão se aproximando da terceira idade, por exemplo, ou nem é necessário, vai ter vontade de fazer uma poupança, pensar no INSS, de como é que eu vou ficar quando eu estiver velho, porque Saturno é um planeta da velhice, né? Ele rege o senhor do tempo, ele é chamado também senhor do karma. Portanto, você pode sentir mais responsabilidade, inclusive, por exemplo, se você tem pessoas de idade na sua família, podem precisar da sua ajuda. É, você vai, talvez adoeçam, porque Netuno também tem uma relação com é, confinamento, às vezes com isolamento. Vai ter ariano que, de uma maneira inusitada, vão ter vontade de fazer, sei lá, o caminho de Santiago de Compostela, entendeu? Para entrar para dentro de si e perceber o que está realmente acontecendo, tá? Tem um trígono com Urano. Aí, esse trígono, da conjunção de Marte com Saturno em Netuno, ele acontece, acho que eu não coloquei direito aqui a data, porque está na parte de mundial, mas ela é importante também para nós, né, para todo mundo. É, essa conjunção, ela vai trazer para você um, é, deixa eu pedir aqui, a conjunção de Marte aqui. Ela acontece já no início do ano, já em janeiro, depois terá um sextil e terá uma pequena quadratura em maio. Aqui eu peço atenção, tá, para você, Ariano, porque pode acontecer uma necessidade de uma cirurgia de extração. Então, Saturno rege dente, cabelo, pele, joelhos, tudo que é articulação, então isso pode piorar. É bom você perceber assim, fazer uma visita médica, fazer um check-up. Se você tem, além de tudo, uma, assim, a necessidade, né? A Ariana gosta de esporte, gosta de se movimentar, ele gosta de ir para academia. Então, tome muito cuidado com acidentes, tá? Com acidentes que podem prejudicar os seus ossos e se quebrar alguma coisa. É, Na realidade, o que tem de bom é uma possível mudança de emprego, aí já mais para frente, no segundo semestre, uma mudança de casa. Talvez seja uma coisa que você já queria há muito tempo, né? E isso pode acontecer. E melhora também o campo financeiro, especialmente no segundo semestre, por quê? Porque, graças ao ingresso de Júpiter em Leão, vai fazer um trígono com teu signo, né? E Júpiter é o grande benéfico que abre oportunidade, abre porta. Podem dar até viagens ao exterior. O que você tem que fazer também, é possível que você fortaleça alguns vínculos amorosos e sentimentais, tá? Porque o Saturno vai pedir isso. Mas, às vezes, você entra em ilusões, em enganos. Por exemplo, aqueles amores que você se apaixona de uma hora para outra e depois fica frustrado. Sabe aquela história de eu beijei o sapo pensando que fosse um príncipe e ele não aparece? Basta ser cauteloso, basta ser prudente, prudente, prudente. A prudência é uma coisa muito forte e você vai sentir, especialmente com Saturno. É capaz que você diminua, inclusive, o ritmo das coisas que você faz, tá? Ocorrerão também encontros marcantes entre junho e setembro, e esses encontros podem ser pessoais ou podem
de facilitar coisas, por exemplo, que você quer no campo do trabalho. O conselho assim que eu posso te dar é controlar os impulsos, ou seja, controle, paciência, retenção, ou seja, antes de se jogar numa aventura, planeje com muito cuidado, porque você poderá ter acidentes, tá? Então, acho que isso veio dar um freio para o Ariano, mas também, não somente esse freio, mas também a possibilidade de estabelecer algo seguro, que você vai dizer, poxa, eu consegui, realizar esse sonho durante o meu ano, tá bom? Então, esse é para o Ariano. Vamos falar agora do signo de touro. Signo de touro, segundo o signo do zodíaco, né? Do elemento terra, terra mesmo, e terra material, né? É uma coisa assim que a gente sente quando a gente convive com alguém de touro. Touro gosta de segurança, né? E touro andou sofrendo um pouquinho, né? Porque nesses últimos anos, Urano ficou transitando no signo dele. Isso ocorreu, causou, né, esse trânsito, mudanças súbitas, rupturas, reviravoltas na vida do taurino. Esse ciclo, que é um ciclo que vai de 5 a 8 anos, na realidade, 5 a 8 anos que eu falo, na conjunção com o planeta que você tem ali. Às vezes você só tem o Sol, às vezes você tem o Sol e Mercúrio, às vezes você também pode ter um outro planeta ali, né? Eu conheço, tem um cliente que teve, que teve uma ruptura muito importante e ele tinha Saturno ali. E lembrando que Urano era pai de Saturno, então teve uma briga entre os dois, né? O Saturno, ele cortou os testículos de Urano para que ele não procriasse mais com Géia. Então, normalmente essas rupturas forçaram o taurino a se abrir para novas oportunidades, ou seja, derrubar conceitos e preconceitos que o mantinham ancorado, né, em seus próprios apegos, necessidades de controle, mas mais do que controle, porque o taurino não controla os outros, ele controla a si próprio. Ele controla a sua vida, ele controla as coisas que ele tem. A palavra que você vai ouvir mais é meu, né? Meu, aquilo é meu, então é meu, eu cuido. Ele é um cuidador, taurino é um cuidador, é um ser sensível, regido por Vênus, portanto, relacionamentos, mas também prazeres. Acho que agora, passando esse Urano, entrando Urano na casa que é a casa das finanças, ou seja, a casa seguinte do signo dele, porque está entrando em Gêmeos, isso, o futuro vai lhe parecer claro. E essas mudanças que aparecerem, todas as oportunidades novas que Urano vai lhe oferecer, vão lhe parecer, assim, presentes de Deus. Você vai abrir o campo e você vai perceber como você está aceitando essas mudanças, assim, com maior disponibilidade, porque você percebe que você está conquistando novos horizontes. Isso é muito importante para o taurino. O campo financeiro vai ganhar um impulso muito bom, especialmente para as pessoas que trabalham com TI, ou seja, eles precisam incorporar a TI, porque o Urano fala disso, né? Incorporar a TI no seu trabalho. Pode ocorrer também uma viagem repentina, uma viagem inesperada no segundo semestre, seja a convite de Júpiter, que vai ingressar em Leão, e forma um aspecto tenso, às vezes é a trabalho, então, em momentos que você não vai querer viajar, mas ele vai te apresentar uma abertura, um contato maior, uma oportunidade maior pessoalmente. Não esqueça que todas as vezes que existem mudanças, especialmente que a gente viaja, ou que vai conhecer outros países, ou que tem contato com pessoas diferentes, a gente se enriquece culturalmente, né? Então, isso é importante também. Esses aspectos tensos, na realidade, podem ser oportunidades de expansão. Bom, aí Vênus
vai transitar no seu signo entre abril e maio e vai oferecer oportunidades muito boas para relacionamentos afetivos e amorosos, tá? Esse é meu gato. Vocês sabem quem tem gato? Quem tem gato, quando ele percebe que eu estou ocupada, ele chama atenção, porque eu mimo demais os meus gatos. Bom, vocês desculpam e vamos continuar e não vi o Pretinho falar. Falar não, né? Se comunicar. Então, esse período pode ser bom para os relacionamentos afetivos, como isso coincide com o aniversário. Então, pode marcar uma revolução solar, né? Que sempre acontece quando o Sol volta no mesmo grau de onde ele estava quando você nasceu. Lembrando que a revolução solar deve ser feita por um lugar onde você está morando ou você está no momento do aniversário. E é por isso que normalmente o astrólogo aconselha mudanças de revolução solar, né, de localização. Porque essa mudança, que pode ser vista também em astrocartografia, mas a revolução solar ela já te posiciona, ela é muito importante, né, para encontrar um outro ano de expansão. Pode ocorrer também um reconhecimento do seu valor no ambiente profissional, ou seja, receber um prêmio, ser homenageado, né? Hum, Acho que esse Júpiter ele pode fazer assim, tanto Júpiter quanto Vênus podem trazer momentos de alegria, de satisfação. É um ano também de maior prosperidade para o taurino, vai ganhar mais, né? Então, e como ele é meio apegado ao dinheiro, então vai aumentar a poupança, por exemplo, porque ele não é um gastão, não é uma pessoa que gasta muito, ele mais guarda do que gasta. A retrogradação que ocorre é, com Urano, né, mais para o final de ano, e também tem outros planetas que retrogradam no segundo semestre, podem trazer de volta um antigo amor, ou então estimular a pessoa a procurar uma nova situação sentimental, amorosa, especialmente para os solteiros, tá? Necessidade, sim, haverá necessidade de avaliar sobre os sentimentos reais, ou seja, precisa procurar não se apegar aos velhos conceitos. Esse Urano, ele vai insistir a respeito disso. E uma modificação dos valores, o que é mais importante para você, né? Lembre-se, existem valores materiais, existem valores morais. Às vezes, em busca do nosso conforto material, a gente passa por cima, né, de certos valores morais ou sociais. Então, tome cuidado com isso. Aceitar as mudanças e exercitar o desapego é o meu conselho para esse ano. Será um bom período, um ano muito bom para resgatar a autoestima e para melhorar e ter mais prosperidade para você. Então, aqui está a minha previsão para o taurino. Então, vamos lá fazer agora a previsão para o signo de Gêmeos. Gêmeos, signo de ar, terceiro signo do zodíaco, regido por Mercúrio, Mercúrio de ar. Aquele que tem o capacetinho com as asas, tem asas nos pés e tem um caduceu com duas serpentes enroladas que significam o conhecimento. A palavra revolução e inovação vão principalmente dizer respeito especificamente ao signo de Gêmeos. Por quê? Ele recebe a visita de Urano nos próximos 8 anos, aproximadamente. Quando eu falo aproximadamente, é por causa da circunvolução do planeta ao redor do Sol, que não tem uma velocidade constante. Então, às vezes, ele demora um pouco menos, um pouco mais, dependendo do período. Então, esse ingresso de Gêmeos, quer dizer, não vai fazer bem só para você, vai fazer, assim, vai abrir um campo para a humanidade sobre conhecimento. A palavra curiosidade, aprender, saber, tudo isso tem uma relação com o signo de Gêmeos e na oposição com o signo de Sagitário.
Então, o que que vai acontecer com o geminiano? Uma necessidade de renovação imensa, né? Eu falo renovação, revolução, inovação. Provocam essa expansão da sua criatividade, estimulam as novas ideias e provocam uma abertura de mente. E você vai ter, assim, estimulado para ter acesso às novas tecnologias, para marketing, para TI, para inteligência artificial, para mídia, né, para quem trabalha com a parte tipo jornalismo, é, em todas as áreas no qual a gente precisa se comunicar, Urano vai fazer uma revolução e vai impulsionar as suas iniciativas, tá? É, é, e você será capaz de virar de cabeça para baixo a sua vida profissional de tão inovador que você vai estar, né? É, ok. Não esqueça que eu vou publicar isso daqui no meu site, tá? Vai estar escritinho lá, já vou mandar lá para o Rodolfo, do Somos Todos Um, e para o meu site, astrocírios.com.br, que eu estou preparando todinho, novinho, novinho, para já lançar depois de 26 anos que eu lancei o primeiro no Somos Todos Um. Estou lançando o segundo, vamos arrumar e deixar ele novinho, novinho, novinho. Olha o estímulo de Urano, visto que Urano é um dos meus regentes, regente do meu signo ascendente e regente também do signo onde está o meu Mercúrio. Então, estou a mil com a cabeça. Alguns trânsitos vão ser muito bons para você, especialmente assim, logo no primeiro semestre. Você já vai ter vontade de iniciar coisas novas, usando a tecnologia, o empreendedorismo. A palavra empreendedorismo vai estar na tua cabeça o tempo todo. A sua criatividade, a capacidade de ser original, diferente, vai levar você a ter mais prosperidade, um alcance maior das suas iniciativas, tá? Tudo isso é muito positivo, certo? E aí? Não existe nada para frear toda essa criatividade? Na realidade, quando a criatividade é muito importante, mas ela não é dirigida ou focalizada, ela pode não chegar ao destino que você deseja, ao objetivo que você deseja. E aí aparece Saturno e Netuno, tá? Que vai estar em sexto com seu signo, ou seja, ele vai estar bem. Você vai ter a criatividade, você vai ter a fantasia, o sonho, mas serão acompanhadas de ações mais práticas e estruturadas. Bom, né? Então, você pode realizar um sonho acalentado, alguma coisa que você botou na gaveta, escrever um livro, fazer uma viagem, enfim, você terá um ano de grandes realizações, tá? O campo sentimental aí também vai se beneficiar pela presença de Vênus, e aí entre abril e maio, assim, ele começa a transitar no teu signo. Você sabe que Vênus é muito rapidinho, né? A gente tem que aproveitar o bonde quando ele passa, o trem quando ele passa, senão a gente perde. Então, no campo sentimental, você vai ser beneficiado. Você pode ter até a necessidade de fazer uma pequena viagem com o namorado, com namorada, com parceiro, sentimental, você vai se sentir mais sentimental, mais romântico, podem aparecer novas conexões amorosas, novos flertes, inclusive pela internet, tá? Porque Urano vai fazer isso. Ou de uma forma inusitada, uma pessoa que não é do seu meio social, que não é do seu país, e que você vai encontrar de uma forma absolutamente inesperada. E aí aparece esse amor na tua vida. Mais para junho e julho, então, ocorrem também viagens de negócios e viagens de estudos para o exterior. Então, pode ser que você tenha vontade de fazer um intercâmbio, ou então, eu tenho vontade de aprender línguas. Puxa, línguas é coisa de Mercúrio, portanto, o seu signo vai estar beneficiado. Também o segundo semestre vai oferecer uma melhora nos seus investimentos,
Pode ocorrer também a resolução de uma pendência que você tenha com a justiça, por exemplo, um processo que está meio parado. Você vai ter mais vontade, ou você vai receber convites para dar cursos, palestras, ou participar ou dar, né? Depende do seu trabalho. Normalmente, né, o signo de Gêmeos ele é muito voltado para a comunicação e para a mídia. Então, o meu conselho para esse ano de 2026 é aceitar as transformações e renovações que devem ser avaliadas com prudência. Não perca o foco de seus objetivos, ok? Então, por enquanto é isso e vamos em frente. Então, vamos fazer agora a previsão de 2026 para o signo de Câncer, quarto signo do zodíaco. Ele fica no fundo do céu, ou seja, quando você vê o zodíaco lá na casa 4, casa da família, signo de água, cardinal, ele cuida da família, ele é a família, ele é o signo mais sensível, mais ligado ao núcleo familiar. E é representado por quem? Pela Lua, né? A Lua que tem essa analogia com o feminino, o materno, né? O signo de Câncer, ele está sendo beneficiado agora, em 2025, e até o final de 2000, o segundo semestre, né, até o início de 2026, né? Por causa da passagem de Júpiter. E aí você vai me dizer, mas Júpiter só traz coisa boa porque ele é chamado de grande benéfico? Não. Júpiter, ele aumenta tudo o que ele toca. Ele é uma grande lente de aumento, no qual você pode focalizar as coisas, especialmente que elas estejam conectadas com sentimentos, com emoções e também conceitos de vida, tá? Júpiter, ele vai sair do seu signo em meados do ano, entre junho e julho. Portanto, você tem que aproveitar o primeiro semestre. Então, enquanto ele estiver no seu signo, você vai ter focalizado principalmente, sim, os assuntos relativos ao âmbito familiar, por exemplo, uma herança, uma possibilidade de compra e venda de um imóvel. Pode ser também que você tenha focalizado, sim, sabe, os legados, as coisas que têm a ver com justiça, porque Júpiter fala disso. Pode ter tido, por exemplo, um aumento da família, nascimento de filho, então, se não teve, vai ter. Pode resolver heranças, legados, pode estar querendo fazer testamento, dar uma doação em vida. Então, isso são todas coisas que Júpiter está focalizando na tua vida. Há uma grande necessidade de evasão quando Júpiter entra no nosso signo. Talvez aumentando nosso relacionamento social, por exemplo, fazer mais amigos. Você tem vontade, por exemplo, de aumentar culturalmente também, fazer um curso superior, ir para a universidade, fazer uma extensão universitária, tá? E aí, quando o Júpiter entra em Leão, muda o foco das energias, porque ele vai passar para o teu campo número 2, ou seja, para a área 2 da tua vida, que seria a área mais financeira, bens materiais. Então, ele permite esse foco, dando mais foco à prosperidade, por exemplo, capacidade de resolver assuntos financeiros, e as coisas vão fluir melhor, porque Júpiter em Leão, ele se sente muito bem, porque é um signo de fogo, né? Como o signo de Sagitário que ele rege. Portanto, ele vai facilitar, apesar de você não ser do signo de fogo. Você sabe que fogo e água não se dão muito bem, né? O fogo apaga, o fogo faz evaporar a água e a água apaga o fogo. Portanto, eles não são elementos que se dão bem um e o outro. Mas isso depende sempre da sua
capacidade de lidar com essas situações. Então, se você, por exemplo, investiu muito na sua carreira durante esse ano de 2025, esses últimos anos, mas a coisa não foi muito para frente, foi para trás, aí você recebeu um aumento, mas você teve que mudar de emprego, foi um ano, o último ano especialmente, um ano de oportunidades, mas também de mudanças importantes. E aí você vai começar a colher os frutos, fruto dos seus investimentos, dos seus esforços pessoais. É provável que você faça também uma viagem, inclusive ao exterior, tá? Para a expansão de conhecimento, novas oportunidades de trabalhos profissionais e vontade, às vezes, até de estabelecer, por exemplo, uma casa no exterior durante um tempo, né? Nesse segundo semestre também você vai obter mais visibilidade, ou seja, você vai ser, vai melhorar a tua autoestima, você vai ter vontade de ampliar as suas experiências pessoais. E, mesmo que você seja jovem, você pode subir num palco e receber aplausos. Então, essa visibilidade vai ajudar muito você nos seus projetos, profissionais. Não esqueça também que a Lua, ela tem um ciclo muito rápido, né? Tem um ciclo mensal. E é por isso que a gente fala que o signo de Câncer é muito instável emocionalmente. E eu falo que o canceriano é meio acabrunhado. Às vezes ele levanta de mau humor, a outro dia ele levanta alegre. Aproveite essa passagem de Júpiter agora, tem mais 6 meses, para você olhar para o futuro de maneira, é, como é que eu poderia dizer, com otimismo, né? Porque, afinal de contas, a passagem de Júpiter, né, do signo de Câncer para o signo de Leão vai trazer para você essa possibilidade. Agora, no fim do ano, você precisa ter um pouquinho mais de preocupação em resolver as pendências emocionais. Então, alguma relação que não deu certo, alguma relação que não está boa. Vamos imaginar que você é casado, mas a tua relação está meio, como é que eu poderia dizer, uma relação estagnada. Faça uma viagem com a pessoa que você ama, porque isso pode renovar os sentimentos, né? A necessidade que o câncer às vezes tem, por exemplo, se ele tem uma origem na Europa, o cara que tem a origem italiana, a origem espanhola, portuguesa, sei lá, ir para a terra dos seus antepassados pode ser uma maneira muito boa de ampliar o seu conhecimento e as possibilidades de retomar para dentro de você as suas raízes. Então, isso pode te fazer bem. E o Júpiter também, ele pede paciência, porque ele é meio, como é que eu diria assim, ele é meio exagerado nas coisas que ele deseja. Então, um pouquinho mais de calma na hora de buscar as coisas que você mais precisa, que você sente, que você tem necessidade. É claro que isso depende do seu mapa pessoal e também da sua, da sua idade, né? Porque existem os planetas pessoais, transpessoais, que são aqueles geracionais, e esses a gente não escapa, né? Nós temos um destino individual, mas nós temos também um destino coletivo. E esse coletivo é muito difícil da gente ter um livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, como dizia Jung, é fazer bem feito aquilo que você veio fazer, ou seja, aquilo que você escolheu fazer, tá? Então, vamos lá. E chegamos no signo de Leão. Leão. Leão, signo do zodíaco na casa 5, a área 5 do zodíaco. Que área é essa? Né? Regido pelo Sol, pelo próprio Sol. Que área é essa? É signo de fogo, né? E, portanto, é de ação, né? Ele age, ele não espera que outros ajam no lugar dele, né?
E ele fala de si, ele olha para si, ele está sempre em busca da satisfação pessoal. Não é que ele seja egoísta, muito pelo contrário, Leonino é generoso. Quando ele pode, ele compartilha tudo. Eu sempre coloco para os meus alunos nos cursos de lembrar eh, da lenda do rei Arthur e dos 12 cavaleiros da Tábua Redonda. Esse é o leonino, na sua essência melhor, explicado, né? Mas não esqueçam que leonino tem duas coisas que ele não suporta. É ter um rival, porque dois leoninos, não existem dois reis no mesmo castelo, e ser traído. Isso é uma coisa que o leonino não admite, tá? Porque ele é leal até a morte. Então, são duas coisas que você tem que perceber na personalidade do leonino. E como é que vai ser esse 2026 para você, leonino? Você vai colher os frutos do seu empenho pessoal. Especialmente no ano passado, você pode ter experimentado um período muito difícil, no qual você teve que amargar, eu acho que nesses últimos 2 anos especialmente, você teve que engolir sapo, coisa que você não gosta muito de fazer, não, porque leão não gosta de sapo, não. Percebendo injustiças. Aliás, essa é uma outra coisa que o leonino não gosta, uma injustiça. E agora vai aproveitar, porque Júpiter, que estava em Câncer, ou seja, na tua casa 12, que é uma área justamente onde a gente paga as injustiças, paga alguma coisa karmática que você veio trazer e resgatar, talvez nessa coisa da autoestima, que às vezes tem uma autoestima exagerada, né? E aí vem Júpiter entrar no teu signo. E ele vai entrar em meados do ano, para junho, julho, final de junho para julho. Então, você vai sentir ele chegar antes, né? Então, já maio, assim, você já vai começar a sentir um outro benefício. Vão se abrir portas para você, possibilidade de crescimento, prosperidade. Quando eu falo abrir porta, é escancarar as portas. Muita expansão pessoal. Você vai se sentir bem. Esse ciclo de 12 anos, que é um ciclo jupiteriano, pensa onde você estava 12 anos atrás e onde você está agora. Ele representa uma oportunidade de crescimento para o exterior, mas também para o interior. É um amadurecimento, amadurecimento de conceito, amadurecimento da forma como o leonino encara a vida. É, Você vai estar num palco, você vai receber os aplausos que você merece. Você vai ter recompensas pelo seu desempenho profissional. Então, se prepare. Vai preparando ali os primeiros 2, 3 meses, ponha em ordem suas coisas, porque vem um período de prosperidade para você muito importante. Lembre-se também de uma outra coisa: Plutão entrou em Aquário na oposição do seu signo. Portanto, ele te obrigou a fazer essas mudanças que você fez na sua vida. Então, se você for inteligente o suficiente para perceber que Plutão na oposição, primeiro, Plutão ele atrai os inimigos e aqueles que te puxam o tapete. Mas se você percebeu isso e você não esmoreceu, você não ficou triste por causa disso, ou, por exemplo, engoliu o sapo e fala, bom, agora não me interessa mais, aquilo que passou, passou, eu vou transformar isso em sucesso, com a minha experiência, a experiência adquirida. Então, isso é uma inteligência. É, Você vai precisar também lembrar de fazer atividades físicas, porque o Júpiter expande, mas expande o corpo também. Então, veja se não come muito, né? Às vezes não esbanjar coisa, vai nos melhores restaurantes, porque vai entrar mais dinheiro, né? Então, cuidado para não sofrer depois. Não esquecendo que Júpiter rege o pâncreas, portanto, você pode ter problemas com açúcar. O leonino tem que se abrir
mais para o social. Ou seja, evita as atitudes individualistas, pense sempre em nós e não em eu. É claro que você sempre coloca o seu eu em primeiro lugar, isso acontece com todo mundo quer a sua própria satisfação pessoal. Então, aproveitando esse Júpiter, ele vai ficar um ano, portanto, meados de 2023 e o primeiro semestre de 2025 e de 26. Quando ele entrar no segundo semestre em 26, ele vai para o primeiro semestre em 27, tá? É, outra coisa, o eclipse de 12 de agosto, que, né, vai acontecer, vai procurar para você, e isso pode justamente influenciar o outro semestre, né, que é o segundo semestre, uma avaliação profunda dos seus conceitos de vida, vai ter um amadurecimento, uma entrada para dentro de você, tá? Eu vou falar dos eclipses mais especificamente nas previsões mundiais, e claro, se você quiser uma consulta pessoal, porque o que está aqui é algo muito geral, né? Muito generalizado, não é focalizado somente em você, Leonino, tá bom? É, não há grandes perigos nesse novo ano chegando para o Leonino, tá? Então, aproveite bastante, mesmo quando você percebe que aquilo que você sonhou e que você estava dentro do seu projeto de vida, você está precisando readaptar. Capacidade de se readaptar é, é uma coisa muito importante, porque o taurino é de um signo fixo, então ele tem mais dificuldade de se adaptar às mudanças. Então, meu conselho, se adapte às mudanças. Faça essas mudanças com vontade de alcançar novos objetivos, ok? Então, isso é para o leonino. Leonino. E vamos fazer o signo de Virgem. E eu vou fazer esse vídeo separado do outro vídeo, porque fica muito longo. Se você do primeiro seis signos, então você vai querer saber logo do seu e não vai ficar ouvindo de todo mundo. Apesar que, vou repetir, você pode ir lá no Somos Todos Um ou no astrocírios.com.br e lá vai estar publicado essas previsões, tá bem? Então, vamos lá falar de Virgem, signo de Virgem, sexto signo do zodíaco, um signo que é regido também por Mercúrio, né? Mercúrio, que eu chamo Mercúrio de Terra. É o Mercúrio que é mais pé no chão. É o Mercúrio que pensa, analisa, tira conclusões, né? É um analista nato, né, o virginiano, regido por Mercúrio. Mercúrio é esse planeta que agora, atualmente, né, na hora que eu estou fazendo essas gravações, está em Sagitário, mas ele vai para Capricórnio, e aí ele dá um começo de ano muito bom para o virginiano. O virginiano vai ter uma sensação de alívio desde os primeiros meses de 2026. Por quê? Porque você amargou, eu posso dizer isso, amargou mesmo, uma oposição de Saturno, 2 anos e meio, e uma oposição de Netuno durante quase 12 anos. Na realidade, esses dois planetas, né, o Netuno, regente de peixes, transitou em peixes durante 12 anos. E Saturno, nesses últimos 2 anos e meio, em signo de peixes. Como ele está na oposição, é como se as coisas viessem para você, não é que você foi procurar, elas apareceram, aconteceram um monte de obstáculos, um monte. Foram sonhos que você, decepções, frustrações, você fica acabrunhado, com má vontade de fazer as coisas, parece que você carregou o mundo nas costas, teve que resolver problemas que não eram seus, até tomar conta de pessoas mais de idade, por exemplo, muitos virginianos que eu conheço, muitos dos meus clientes perderam entes da família mais de idade, especialmente, ou tiveram problemas de saúde muito fortes.
especialmente trazidos por Saturno, que rege dente, pele, cabelo, rege os pés, não esqueçam, e infecções, coisas de difícil diagnóstico, isso também. Essa coisa do diagnóstico é muito importante, quando a gente tem o Netuno em oposição. Netuno está entrando em Áries, então cuidados para os arianos. O que que vai acontecer? Você vai perceber que o ritmo da sua vida vai mudar. Você vai se sentir mais livre. É verdade que, estando esses dois planetas na casa 7, eles indo para a casa 8, eles fazem uma oposição com a 2, que é a casa do dinheiro, ou das bens materiais. Então, você vai resolver assuntos, vai acabar resolvendo, quer dizer, problemas de bens materiais, por exemplo, de com heranças, coisas assim. A vida vai trazer muitas novidades e oportunidades, tá? Especialmente na área da carreira, tá? Já do começo do ano. É, assim é claro que o Saturno sai em março, abril, então a mudança ela é lenta, não é? É num dia, apareceu dia primeiro, já vai entrar, né? Não, ela é gradual, mas você vai se sentir. Então, por exemplo, iniciar uma carreira a solo, por exemplo, uma atividade a solo, fazer sozinho, em vez de ficar empregado, né? Porque o virginiano quase sempre ele tem um emprego, porque é signo de terra, gostam de ficar seguros. Não, às vezes dá vontade mesmo de dar aquela virada, assim, né? Não é só para você, porque o teu regente né? O Urano vai estar em Gêmeos, que é o outro signo regido pelo seu mesmo planetinha regente. O segundo semestre vai beneficiar principalmente o trabalho em equipe. Você pode pensar também numa reciclagem, acrescentando novas tecnologias ao seu trabalho. E você vai ter mais lucro, mais prosperidade bem no segundo semestre. Bom, e no campo afetivo e amoroso? Eu tenho certeza que muitos virginianos, dependendo do trânsito de Vênus, eles tiveram ilusões e desilusões. Podem ter tido namoros que não deram certo. Os sonhos parecem assim, às vezes com aquelas nuvens, né? Que a gente olha, vê imagens dentro das nuvens e depois, meio minuto depois, a imagem não está mais lá. Isso foi um efeito netuniano. Pode ser também que esse efeito possa ter te ajudado a se aproximar com o lado espiritual. Isso seria muito bom para você. Mas você vai estar com os pés no chão. Você vai resolver melhor as parcerias íntimas, amorosas. Então, se você estiver realmente necessitando de um companheiro, de uma companheira, de um parceiro amoroso, pense com a cabeça. E Virginiano já é um signo de bom senso, né? Ele se sentiu iludido, ele se sentiu, é, talvez ele perdeu o pé, né? Ele pode ter perdido o pé, buscando, né, assim, a realização de sonhos e de objetivos. Agora, vai ter a capacidade e a possibilidade, especialmente no segundo semestre. Não esquece que esse segundo semestre, quer dizer, a mudança entre o primeiro semestre e o segundo semestre vai ser muito, muito sentida, tá? E se prepare para as coisas boas que vão chegar, tá bom? Não existem anos sem desafios, mas aquela parte pesada, que quando você sentia que o mundo estava nas tuas costas, está acabando.